Meus amigos, estamos aqui de novo para tratarmos de um tema muito interessante, que é a eficácia da lei no espaço, mas antes eu vou aqui indicar 3 obras. A do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, Direito Internacional Público e Privado. Uma excelente obra desse grande professor, diplomata, o professor Paulo Portela. Temos também a obra do professor Nascimento e Silva e o Debrando Acioli, Manual de Direito Internacional Público. Esse livro é um clássico dentro do estudo do direito internacional, da editora Saraiva. O livro do professor Paulo Portela é da editora Juspodium. Temos também um livro da coleção do direito da Ridel, editora Ridel, do professor Carlos Alberto de Lourenço, Direito Internacional Público e Privado. Uma bela síntese a respeito do direito internacional. Bom, que nós vimos que o direito internacional, ele regula as relações entre países ou entre pessoas ou entre particulares de países diferentes, de estados diferentes. Muito bem. Observemos o seguinte. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela nos traz uma novidade. Ela sai do princípio da nacionalidade e entra no princípio do domicílio. O que é eficácia da lei no espaço? A validade da lei naquele território. Só que quando nós falamos em território, nós falamos em ambiente do domicílio, ambiente onde a coisa está, o ambiente onde se firmou a obrigação. 3 ambientes que a lei de introdução às normas do direito brasileiro acabam nos legando. Muito bem. O princípio da territorialidade diz que a lei de um país vai valer em seu território. Não vai acompanhá-lo quando ele estiver fora daquele território nacional. É evidente que aí nós observamos que é o princípio geral. O princípio da extraterritorialidade, mesmo aquele nacional em outro país, ele poderá ser beneficiado, ele poderá ser alcançado pela lei da sua origem, do seu território nacional. Então, são 2 princípios básicos. E o direito internacional vai estudar a respeito desse tema, vai aprofundar a respeito desse tema. Quando nós falamos do princípio da extraterritorialidade, nós pensamos em 2 princípios. Princípio do ius solis, direito do solo ou da terra, e princípios ius sanguinis, direito do sangue. Eu sempre pergunto aos meus queridos acadêmicos, o que é mais forte, a terra ou o sangue? O que é mais forte dentro do cenário internacional? O lugar onde você nasceu ou a origem sanguínea da família que você pertence? Um país pode adotar esses 2 princípios. Ele pode adotar, por exemplo, no Brasil, quem nasce aqui é brasileiro. Nasceu em território brasileiro é brasileiro, mesmo que venha de família estrangeira. Mas em Genebra, na Suíça, não. Eu nasci em Genebra, nasci em Genebra, mas você é brasileiro, então você não pode dizer que é suíço. Ou seja, a não ser que você tenha pais da Suíça, ou um deles. Mas se os seus 2 pais são de outro território, então o vínculo pelo sangue não vai alcançar. E nem o vínculo pela terra. O indivíduo pode não ter pátria. Se ele vier nascer num ambiente que não considera o sangue nem considera o território. Vai ser nacional de outro país, da país de origem do sangue. Então, o ius solis diz que é o direito pelo solo,
Você passa a ser direito, é cidadão daquele país, porque você nasceu no território daquele país. Agora, temos que definir o que é território. Território pode ser espaço físico, como também pode ser espaço jurídico, espaço político. Você pode estar na embaixada chinesa, em Brasília, está em solo brasileiro, mas em território chinês. Ou seja, o território ele é também um ambiente geográfico, físico, mas é um ambiente político e jurídico também. Então, quando a gente fala em território, a gente tem que pensar nesses três ambientes. Mas quando fala em ius solis, é terra, é território, é ambiente do solo, ou ambiente político e jurídico daquele país. Muito bem. E o ius sanguinis, direito pelo sangue. Como você é filho da família X, de nacionalidade X, você tem direito. Por exemplo, se você verificar que seu avô, seu bisavô, foi italiano, você tem direito a ser cidadão italiano, mesmo que tenha a cidadania brasileira. Então, você pode requerer cidadanias de acordo com os seus vínculos sanguíneos com os seus ancestrais. Então, o direito pelo sangue ou direito pela terra são dois princípios, são dois pontos, são dois aspectos do princípio da extraterritorialidade. Vejamos a flexibilidade do direito. Vejamos como o direito é flexível nesse sentido. Então, o princípio da extraterritorialidade acompanha o indivíduo pelo sangue. Ou seja, o direito daquele país alcançando alguém em outro país pelo sangue. Bom, dentro dos princípios gerais, quanto à eficácia da lei no espaço, nós temos o princípio do domicílio, ou seja, o que é domicílio? Domicílio é o lugar onde o indivíduo tem ânimos para viver. Por exemplo, o indivíduo tem uma casa numa cidade A, outra casa numa cidade B, outra casa na cidade C. Mas fica mais tempo na casa da cidade A. Qual o domicílio? É na cidade A. Mas se fica 4 meses numa casa, numa cidade, 4 meses em outra cidade, 4 meses em outra cidade, é evidente que em qualquer dessas 3 casas, dessas 3 cidades, ali estará o domicílio dessa pessoa. Então, é a diferença entre domicílio e residência. Domicílio tem muita subjetividade. O indivíduo tem ânimo para viver ali. Ele pode ter uma residência numa cidade e morar em hotel a maior parte do seu tempo. Ele não tem casa própria ali, ele mora em hotel, mas o domicílio dele é ali, onde ele fica mais tempo. Domicílio aí envolvendo a residência. Temos também o domicílio profissional, o domicílio eleitoral, que geralmente, no caso do domicílio eleitoral, acompanha o domicílio residencial. Portanto, o princípio do domicílio ele é patente. O direito vai alcançar onde o indivíduo reside. O outro princípio geral é o princípio da lex rei citae, onde a coisa está. Lex, a lei vai alcançar, reis, coisa, citae, onde a coisa está. O indivíduo mora no Brasil, mas a casa dele é lá em Tóquio, ele tem lá um imóvel em Tóquio. Bom, as leis do Japão vão alcançar esse patrimônio que ele tem na cidade de Tóquio. Então, quando fala em coisas materiais, diz respeito ao estado onde a coisa está, a legislação onde a coisa está, o ordenamento jurídico de onde a coisa está. Então, existe isso. Por exemplo, vamos sair do campo do imóvel. O indivíduo fez um curso num determinado país. Por exemplo, eu fiz o doutoramento em Direito e o mestrado em Educação em Portugal, em Lisboa. Bom,
esse diploma de doutor em Direito e esse diploma de mestre em Educação vale para todo o território da União Europeia, porque Portugal faz parte da União Europeia. Mas que para aqui no Brasil esse diploma possa ser considerado, ele teve que passar por um reconhecimento. Ele teve que passar por uma convalidação. Ah, mas não é o doutor em Direito, é o doutor em Direito. Mas se não convalidar, esse título não vai valer aqui no Brasil. Ou seja, o título de graduação ou de pós-graduação de outro estado vale para aquele estado. Nesse caso, a não ser que outro estado possa reconhecer. Você faz o curso de enfermagem no Japão. Você faz o curso de enfermagem em Harvard, ou medicina, ou engenharia, ou direito. Quando você chegar aqui no Brasil, qualquer que seja o curso que você fizer, trazendo o diploma, trazendo o conteúdo programático e a documentação, a universidade, a instituição de ensino superior só vai reconhecer se atender os seus quesitos, os seus pré-requisitos, e só a partir daí esse curso vai valer. Fez medicina em outro país, a instituição aqui, o Brasil, vai ter que considerar, revalidar ou não esse título. Aí médico lá em Cuba, beleza, é médico em Cuba, então vem para cá, chegou aqui, esse título vai ter que ser considerado. Senão o médico não vai poder exercer medicina em território brasileiro. Terá que passar por essa convalidação, por esse reconhecimento. A partir do momento que o governo considera um médico cubano atuando aqui, ele já está tacitamente considerando o título dele. Então ele não precisaria passar por um processo acadêmico, já que o governo federal já considerou aquele título. Então, tacitamente, o título já vale. Mas tem que passar por um processo de revalidação. Esses médicos podem passar por algum tipo de critério de avaliação, ou não, vai depender muito do que o governo vai determinar, para que esse título possa ser reconhecido. Então, é onde a coisa está. Você fez o curso X no país tal, lá ele vai ser reconhecido. Para ser reconhecido em outro lugar, aí vai passar por um processo administrativo. Bem, o princípio locus resti actum, ou seja, princípio onde a ação ocorreu, onde a coisa aconteceu, onde a obrigação foi firmada, foi consolidada, onde foi prometido, o contrato foi assinado e ali tem todos os quesitos. Foi assinado no país tal, vai valer para aquele país tal. As obrigações daquele país. Então, o princípio locus resti actum, ou seja, esses três princípios são muito específicos, mostrando mais uma vez a flexibilidade do direito. O direito pode alcançar um bem de acordo com a residência do indivíduo, com o local onde a coisa está, onde ela foi edificada e onde se fez, onde se praticou a ação. Ou seja, onde ocorreu a ação. Locus resti actum. Então, são esses três princípios gerais quando se fala em eficácia da lei no espaço. Temos também a extradição. O indivíduo pratica um crime em determinado país, no seu país, e foge para outro. Bom, se aquele país tiver um tratado, tiver um vínculo com aquele país de origem do indivíduo que praticou o crime, ele tem o dever de devolver esse indivíduo para o seu país, para que ele possa responder pelo ato criminoso que praticou. Extraditar significa fazer com que o indivíduo retorne ao país de origem de onde ele praticou o crime. Agora, tem uma coisa. Depende, por exemplo, se o indivíduo pratica um crime político num país X, quando ele chegar aqui no Brasil,
esse crime político não vai ser considerado. Mas um crime de homicídio, um crime comum, tudo bem. Mas um crime de natureza política, o brasileiro, de acordo com o tratado que existe entre o Brasil e aquele outro país estrangeiro, ele não vai extraditar aquele indivíduo. Agora, também tem um item muito interessante, que me lembra muito as aulas do professor Kleber Veloso. Crime de adução internacional. Nós não estudamos isso aqui no direito brasileiro. O que é o crime de adução internacional? O indivíduo pratica um crime num país, foge para outro. E o outro não devolve, não extradita. Aí aquele país, de forma sorrateira, sequestra aquele indivíduo criminoso naquele outro país onde ele está, para que ele volte para o seu país de origem, onde ele praticou o crime. Ou seja, sequestrar alguém que praticou um crime naquele país, em outro país, sem ouvir as autoridades daquele outro país, isso é crime de adução internacional e vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, crime de adução internacional consiste no sequestro de alguém que está em outro país e que foi promovido por aquele estado, por aquele país, onde aquele indivíduo praticou determinado crime. Ou não. Então, isso fere a liberdade, fere os princípios dos tratados, da respeitabilidade do acordo, do ato internacional em si. Houve um desrespeito. Ninguém de outro país pode chegar aqui e sequestrar alguém. O sequestro é um crime que não se aceita, nem em território nacional, nem em ambiente internacional. Muito bem. Então, nós observamos, quando nós estudamos a eficácia na lei no espaço, nós observamos que a globalização, a informática, a internet são progressos da humanidade que está fazendo com que os espaços internacionais diminuam. Quando algum problema acontece na bolsa de um país XYZ, acaba atingindo em nosso Brasil. Ou seja, a gente observa as epidemias, as pandemias. Começa lá na China. Daqui a pouco, todo mundo está já com aquele tipo de vírus. Então, a gente vê que o mundo, o espaço, ficou muito curto. Hoje não se tem mais aquela ideia, olha, não existe mais essa distância. A globalização reduziu as distâncias e o direito está acompanhando. A tendência do direito internacional, a tendência de se respeitar a cidadania, a tendência de se considerar os direitos nacionais até em outro país é muito grande. Ou seja, são fatos que vão encurtando as grandes distâncias. Hoje, com a internet, já não tem mais aquela informação, aconteceu algo só 2 meses depois, 3 meses depois, 1 ano depois aquele país veio ao saber. Não. Hoje a gente está acompanhando tudo online. Ou seja, o mundo está em suas mãos quando você pega um telemóvel, um celular, um computador de mão. Não existe mais telefone celular. O que existe é computador nas mãos das pessoas, que têm acesso a todas as informações. Então isso encurta. E aí nós observamos, por exemplo, os crimes de informática de natureza internacional, de repercussão internacional. Alguém pratica um crime aqui, mas que tem repercussão em vários lugares, porque ele agiu pela internet. Então, eficácia significa validade da lei no tempo. Ou seja, validade na lei no tempo e validade na lei no espaço. Ou seja, eficácia da lei no espaço significa a validade daquela lei, daquela norma ou do tratado. Por exemplo, os tratados internacionais valem para todos os países que assinaram, os signatários daqueles proponentes que participam daquele tratado. Então, o território internacional, ele existe.
quando se fala em espaço aéreo, alto mar, ou seja, os espaços nos navios, nas aeronaves, então são territórios. Validade na lei na aeronave brasileira que esteja na Holanda, no país estrangeiro que está em determinado tipo de ambiente marítimo. Então, a lição que nós tiramos disso tudo é que o direito está acompanhando o progresso da humanidade no sentido tecnológico, no sentido de informação, no sentido de comunicação. Então, a tendência desse estudo é de ser cada vez mais próximo do que a gente contempla de direito internacional, não só privado, mas direito internacional público. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.